nas tradições judaica, cristã e islâmica. Essa aliança estabelece uma promessa de Deus a Abraão, garantindo que ele se tornaria o pai de uma grande nação e que sua descendência herdaria a terra de Canaã. O acordo de Abraão, na verdade, ele se refere a uma aliança que remonta a milhares de anos, especificamente ao tempo de Abraão, que é uma figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica. Essa aliança é vista como um pacto entre Deus e Abraão, prometendo que suas descendências seriam numerosas e que teriam uma terra prometida. No entanto, o termo Acordo de Abraão também foi usado recentemente para se referir a um conjunto de acordos diplomáticos assinados em 2020 entre Israel e alguns países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Esses acordos visam normalizar as relações e promover a paz na região, mas são distintos da aliança original feita com Abraão. Portanto, enquanto a aliança de Abraão é uma parte fundamental das tradições religiosas há milênios, os acordos diplomáticos de 2020 são eventos contemporâneos que têm suas próprias implicações políticas e sociais. O acordo de Abraão, no contexto contemporâneo, realmente envolve tanto aspectos políticos e sociais quanto religiosos. Por um lado, a aliança original feita com Abraão tem um profundo significado espiritual e religioso para muitos, especialmente no que diz respeito à identidade do povo judeu e às promessas feitas por Deus. Isso cria uma base religiosa que influencia a maneira como algumas pessoas veem os conflitos atuais no Oriente Médio. Por outro lado, os acordos de 2020 têm uma forte componente política e social. Eles foram motivados por interesses estratégicos, econômicos e de segurança na região, visando a estabilização das relações entre Israel e alguns países árabes. A normalização das relações pode ajudar a reduzir tensões e promover a paz, mas não necessariamente resolve as questões mais profundas do conflito, que incluem disputas territoriais, direitos dos palestinos e outras questões políticas complexas. Assim, o Acordo de Abraão pode ser visto como uma tentativa de unir esses dois aspectos, o religioso e o político, na busca por uma solução mais ampla para os conflitos na região. É um tema complexo e cheio de nuances. Abraão teve 2 filhos, Ismael, que é considerado o ancestral dos árabes, e Isaque, que é visto como o ancestral dos israelitas. Na narrativa bíblica, Deus faz promessas a ambos, mas de maneiras diferentes. A ideia de que os descendentes de Ismael e Isaque estão em conflito é uma realidade histórica e contemporânea, mas a lógica por trás disso é complexa. Muitas vezes, os conflitos são alimentados por questões políticas, territoriais e sociais, mais do que por fundamentos religiosos em si. Embora as tradições religiosas reconheçam a origem comum dos povos descendentes de Abraão, as interpretações e as identidades construídas ao longo dos séculos levaram a divisões e rivalidades. Cada grupo pode sentir que suas promessas ou direitos são ameaçados pelo outro, resultando em tensões e conflitos. Além disso, muitas vezes as narrativas religiosas são usadas para justificar ações políticas ou sociais, o que pode distorcer a mensagem original de unidade e paz que muitas tradições religiosas promovem. Muitos acreditam que o reconhecimento das raízes comuns e um diálogo interreligioso podem contribuir para a paz e a compreensão mútua. No contexto da vinda do Messias, muitos acreditam que essa aliança é fundamental, pois os descendentes de Abraão são vistos como o povo escolhido por Deus. No cristianismo, Jesus é frequentemente considerado o cumprimento das promessas feitas a Abraão, levando a ideia de que ele é o Messias prometido que traz salvação não apenas para os povos judaicos, mas para toda a humanidade. Além disso, no judaísmo, a expectativa do Messias está ligada à restauração do povo de Israel e ao cumprimento das promessas feitas na aliança. Assim, o Acordo de Abraão tem um papel central nas narrativas sobre a identidade do povo escolhido e as expectativas messiânicas. A Bíblia Sagrada é uma coleção de textos que foram escritos ao longo de muitos séculos e que se tornaram fundamentais para as tradições judaica e cristã. O surgimento da Bíblia que temos hoje é um processo longo e complexo. Antigo Testamento. Os textos que compõem o Antigo Testamento foram escritos entre aproximadamente 1200 a.C. e 100 a.C. Esses textos incluem a Torá, os 5 primeiros livros, também conhecidos como Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas.
A compilação desses textos ocorreu ao longo do tempo, com muitos deles sendo transmitidos oralmente antes de serem escritos. 2. Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no primeiro século depois de Cristo, após a vida de Jesus Cristo. Ele inclui os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de apóstolos como Paulo, e o livro de Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Esses textos passaram por um processo de reconhecimento e aceitação pelas comunidades cristãs, que consideravam alguns deles como inspirados por Deus. 3. Cânon. No processo de formação do cânon bíblico, ou seja, a seleção dos livros que seriam considerados sagrados, ocorreu gradualmente. No caso do Antigo Testamento, muitos dos livros foram reconhecidos como canônicos por volta do século II a.C., enquanto o Novo Testamento foi formalmente canonizado em concílios que ocorreram entre os séculos IV e V d.C., embora a aceitação de certos livros tenha variado entre diferentes tradições cristãs. 4. Traduções. Ao longo da história, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas, começando com uma tradução grega do Antigo Testamento e seguindo com diversas traduções para o latim, como a Vulgata, e depois para as línguas vernáculas durante a Reforma Protestante no século XVI. Assim, a Bíblia que temos hoje é resultado de um longo processo histórico de escrita, compilação, edição e tradução. Temos também Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, e suas obras são extremamente valiosas para a compreensão da história judaica e do contexto do mundo romano na época de Jesus e do início do cristianismo. Ele escreveu várias obras. Suas obras mencionam eventos e figuras bíblicas, oferecendo uma perspectiva histórica sobre o judaísmo e os primeiros cristãos. Ele também discute a história de Israel e a relação com os romanos, o que ajuda a situar os textos bíblicos dentro de um contexto histórico mais amplo. As suas obras têm sido uma fonte importante para estudiosos que analisam a Bíblia e a história do cristianismo. Joséfo é frequentemente citado por sua tentativa de reconciliar a história judaica com a cultura grega e romana. História dos Hebreus, escrita por Flávio Joséfo, é uma obra fundamental para entender a história e a cultura do povo hebreu desde suas origens até o período do domínio romano. Joséfo oferece uma perspectiva rica sobre eventos bíblicos e históricos, incluindo a vida de figuras como Moisés e os reis de Israel. Ele também aborda temas como a religião, as tradições, além de fornecer detalhes sobre o contexto cultural em que esses eventos ocorreram. A obra é um importante recurso para quem quer estudar não apenas a história judaica, mas também o impacto desse povo na história da civilização ocidental.